Boa noite, irmãos. Boa noite. Você pode se colocar de pé, vamos orar nesse instante, exaltando o nome do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui no Teu nome, reunidos, Pai, e queremos, Pai, ouvir a Tua voz, fale aos nossos corações. Receba, Pai, todo o que prestamos a Ti, os louvores, a palavra que será ministrada, que o Senhor, Pai, seja honrado por meio das nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21. Ouçamos, pois, que Deus nos fala, registrado em suas sagradas escrituras. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais
anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Que a nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos continuar com os nossos louvores e adoração do nosso Deus. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a Deus. Louvamos a Deus pelo Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a Deus. Louvamos a Deus pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a Deus. Louvamos em ti, de celeste fervor, e fazemos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar exaltando pela sua grandeza e por quem Ele é. A cidade do nosso Deus, santo monte, alegria
controle de todas as coisas, Pai. O Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor é exaltado, Pai. Não há nenhum nome igual ao Teu. Nós queremos, Pai, nessa noite, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas e clamar ao Senhor, Pai, que venha no nosso encontro, falar aos nossos corações, de forma que dia após dia sejamos, Pai, santificados pela Tua palavra. Porque sem a santificação, Pai, ninguém verá o Senhor. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito venha nos constranger nessa noite, Pai, viver novidade de vida todos os nossos dias, Pai, e aguardando tão grande dia da Tua volta, Pai. É no nome de Jesus que nós entregamos a Ti todo o louvor, toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Você pode ser assim. Eu convido as crianças para vir à frente, vamos orar para o culto infantil também. Então vamos orar. Pai de amor, nosso Pai Celestial, obrigado pela vida destas crianças que aqui estão e que o Senhor os trouxe para adorar o Senhor nesta noite. Que elas sejam abençoadas pelo Senhor, sejam conduzidas pelo Espírito Santo e possam apresentar a Ti um louvor perfeito que procede da pureza e da sinceridade de seus corações. Que seja um louvor que provenha do Espírito Santo em seus corações, que venha também pela compreensão de Jesus como Salvador de suas vidas. Abençoa o infantil, abençoa a Tua palavra no coração dela, abençoa a Tua palavra no nosso coração aqui também, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, eu quero destacar no texto que lemos, de 1 Pedro, capítulo 1, de 13 ao 21, o chamado de Deus para uma vida de santidade. Deus então nos orienta, através de uma mente transformada, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, por meio dessa graça, ou seja, dessa dádiva imerecida, por meio de Cristo, possamos viver uma vida de santidade. Deus, então, nos exorta a sermos filhos obedientes, como filhos da obediência. Não tomem a forma deste mundo, mas sejam santos como eu sou santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de agir, todo o vosso procedimento. E há uma advertência a respeito de que Deus é justo e Ele então julga as obras de cada um. Então Deus não faz distinção de pessoas. Deus trata a todos por igual. E Deus julgará as obras de cada um. E nós somos então desafiados a viver uma vida de fé e de esperança em Deus. Mas viver essa vida de fé e de esperança em Deus deve ser uma vida de santidade com Deus. A gente vive uma vida em que as coisas parecem tão normais para nós que não observamos o que de fato é santo e o que é impuro.
Não consideramos o que é justo e o que é injusto. Porque vivemos uma vida que tudo parece normal. Porque o padrão de vida que observamos é o padrão do mundo que vivemos. Se somos melhores do que a maioria das pessoas, então estamos satisfeitos. Mas não é dessa forma que devemos encarar o nosso relacionamento com Deus. Deus é santo. E para viver com Ele tem que ser de santidade de vida. A palavra dele diz que devemos buscar a santificação, porque sem a santificação nós não podemos ter comunhão com Deus. Como vamos poder estar na presença do Deus Santo, carregando conosco pecado? Ou uma vida imperfeita, sem a intenção de aperfeiçoarmos, porque parece que está tudo bem, está tudo certo. Então, o nosso padrão de vida é Deus, é a santidade de Deus. E quando a gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos observar que a vontade de Deus para a nossa vida é uma vida de santidade. Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, ou seja, vivendo uma vida que agrade a Deus. Aí o versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, devemos nos abster do pecado e devemos buscar a santidade de vida, porque a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. E se não levarmos em consideração esse desejo de Deus e não nos empenharmos em viver de acordo com uma vida de santidade com Ele, o que a palavra de Deus diz também no versículo 7 de 1 Tessalonicenses? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Verso 8: Dessaste, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Então nós temos um chamado de Deus para uma vida de santidade. E santidade não deve ser uma jornada de vida com Deus, ou seja, caminharmos com Deus em pureza, em verdade, em justiça, em amor e em perfeição quanto às boas obras. Então Deus, Ele nos santifica pela sua palavra, como Jesus orou a favor de cada um de nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também porque o nosso Deus, Ele não pode nos aceitar com os nossos pecados, porque Ele é justo. Então, santidade é a vontade de Deus para a nossa vida, é um chamado dele para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, a questão da santidade é você e eu andarmos com Deus. Podemos viver de acordo com a sua palavra e sermos perdoados por meio do sangue de Jesus.
Então, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, em nosso lugar, nos purifica de todo pecado. De maneira que, irmãos e irmãs, mesmo considerando o fato de não sermos perfeitos e a nossa imperfeição nos leva a errar, nós devemos ter uma convicção presente, ou seja, de em todo o tempo estar com a nossa vida pura. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, nos purificou de todo pecado e continua operando na nossa vida para nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado não mais escraviza nem a mim e nem a você se estamos em Jesus. E mesmo sendo imperfeitos, Deus está nos olhando pela ótica do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Deus está nos acolhendo por meio do sangue dele, o sangue da eterna aliança que trouxe para nós perdão e santificação. Então a questão é andar com Deus, andar com Ele em santidade e desprezar o pecado, mas não desprezar a Deus, porque se desprezarmos o Senhor, então o Espírito Santo não vai estar conosco para nos ajudar. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do Espírito Santo, o poder que Ele nos transmite e, assim, pela sua direção, podermos andar nos mesmos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos considerar uma coisa: para viver uma vida de santidade, nós precisamos estar em Cristo. Já mencionei isso. Então, se não houver a conversão da nossa vida a Cristo, nós vamos continuar no nosso pecado. Só há perdão e santificação para quem se converte a Cristo, para quem recebe uma nova vida dele, novo nascimento. A palavra de Deus nos assegura que se estivermos em Cristo, toda a nossa vida de pecado ela é relegada ao passado, esquecida por Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por meio de Cristo é que nós vamos viver uma vida de santidade, porque é uma vida de novidade de vida com Ele, ou seja, uma vida nova. E o Senhor Jesus, Ele nos garante o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a promessa de Jesus de perdão, de livramento da escravidão do pecado, da condenação do inferno, é algo real, é algo verdadeiro. Podemos ter essa plena convicção de fé e de esperança nele. Plena convicção de esperança e fé em Deus. Então, a conversão, nos tornar novas criaturas, sermos libertos e transformados por Jesus Cristo, é o começo da nossa caminhada de santidade com Deus. Agora, eu preciso que tanto eu quanto qualquer um dos irmãos e irmãs tomemos consciência da nossa jornada com Deus. Eu estou andando com Deus. Eu estou buscando viver uma vida que agrade a Deus. Estou procurando viver de acordo com a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Estou andando com Jesus nos mesmos passos dele. Estou sendo conduzido pelo Espírito Santo para poder viver uma vida que serve a Jesus. Então, tomar consciência da nossa caminhada, da nossa jornada. Por quê? Porque precisamos estar
Jesus é autor e realizador da nossa fé. Jesus, ele pegou uma situação do campo para poder ilustrar, do campo da agricultura, para poder ilustrar essa questão da consciência da nossa caminhada, da nossa jornada com ele. Ele diz o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, o arado é um instrumento de revolver a terra. No tempo de Jesus, ele era um instrumento que funcionava com tração animal, ou boi, né? Som de boi. Então, amarrava aquele aparelho no boi e o boi ia puxando esse aparelho e o agricultor ia então direcionando no lugar certo aquele instrumento de corte que revolveria a terra. Mas olhar para os lados era inadequado. Por quê? Olhar para trás. Por quê? Porque este arado poderia dar de encontro com um tronco, uma pedra, e assim ser partido, quebrado. E aí não tem como fazer o serviço. Do projeto de uma terra preparada e de uma boa colheita comprometidos. Então, nenhum motorista que se preza vai ficar guiando o seu veículo olhando para trás. Ele vai olhar pelo retrovisor quando necessário e à medida que precisa, mas ele vai sempre tomar a direção olhando à frente. Então, desta forma, precisamos tomar consciência da nossa caminhada com Deus. Estamos andando com Jesus, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de comportamento, de obras. A palavra de Deus diz que ela é divinamente inspirada para nos ensinar, para corrigir e para que nos ajude a viver em justiça, para que sejamos preparados para toda obra. Reconhecendo a palavra de Deus, vamos viver uma vida de fé cada vez mais intensa, de forma que vamos conhecer mais e melhor o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao ponto de nos tornar completamente semelhantes a Ele, como parecidos com Ele. Então a santidade, ela começa com a nossa compreensão, mas ela é a vontade de Deus, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus, ela é realizada com a palavra de Deus na nossa vida, como filhos obedientes. Então, essa jornada, irmãos, de santidade, ela vai ser marcada por uma atitude de amor e de fidelidade a Deus. Jesus disse que nós só conseguimos obedecer a Deus por amor. Aquele que me ama guardará as minhas palavras. Então, somente por amor nós somos capazes de obedecer a Deus, porque a nossa natureza humana, ela é sempre recorrente ao passado de pecado e sempre suscetível à desobediência a Deus. Mas se amamos a Deus, nós vamos rejeitar o mundo, vamos rejeitar o pecado, vamos negar o nosso ego e vamos buscar então em obediência e viver de acordo com as orientações de Deus. Então, por amor, irmãos e irmãs, nós somos capacitados a viver em obediência à palavra de Deus. O próprio Deus estará despertando em nós a fé, a esperança e esse amor de obediência.
qualidade de uma vida fiel a Jesus, nós vamos amá-lo e vamos obedecer. E vamos cultivar então a vida de santidade, a vida que agrada a Deus. Irmãos, qual é o propósito final da nossa vida? É chegar no final da nossa vida terrena, podemos nos encontrar com Cristo e podemos entrar com Ele no reino celestial. Mas como vamos poder entrar no reino celestial? Com pecado? Não. Com santidade divina. Porque sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor, como Ele mesmo disse. E o padrão da santidade de nossa vida é o próprio Deus. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E assim, por amor, por fidelidade, em obediência, pela esperança e fé, nós vamos consagrar a nossa vida a Deus. É um sentimento de pertencimento, irmãos. Eu pertenço a Cristo, porque Ele me criou, porque Ele morreu na cruz para me salvar, e porque Ele me deu a vida eterna e Ele de mim. Então é um sentimento de pertencimento. Eu sou de Jesus, e Ele é o meu Salvador, é o meu Senhor. E eu tenho certeza de que estou salvo nele. Vocês também devem ter essa mesma certeza de fé. E assim, consagrar a nossa vida a Deus é fazer com que o nosso viver cumpra o propósito de Deus na nossa maneira de viver. Então, fazer a vontade de Deus. E Deus vai nos pedir contas disso. Somos servos amorosos, somos servos fiéis, somos servos dedicados ao nosso Deus, nos importamos com a glória de Deus, ou seja, em honrar e glorificar o nosso Deus. Aqui está dizendo para nós no versículo 17 de 1 Pedro, capítulo 1, o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós temos um tempo de vida aqui na terra, e Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo que é um tempo de peregrinação, uma jornada que vai terminar um dia aqui na terra. Mas a nossa vida com Cristo nunca termina, a nossa caminhada com Ele nunca acaba, porque a vida com Jesus é eterna, é para ser vivida nesta vida e é para ser vivida na eternidade. E não é por uma questão de mérito, por isso nós precisamos ter consciência da nossa caminhada, como estamos andando com Deus. Jamais vamos alcançar a santidade de viver na eternidade com Deus por mérito pessoal, é por meio de Cristo. Tá? Graça revelada a nós por meio de Cristo. É pelo Espírito Santo que Deus nos deu para nos conduzir em toda a verdade e nos ensinar. É por causa do amor dele e da fidelidade dele em cumprir a sua palavra. Por nos olhar através de Cristo, do sacrifício do seu Filho. Então todo o horror, todo o sofrimento que deveria recair sobre nós, Deus fez recair sobre Jesus Cristo.
seu Filho em nosso lugar, levando ele sobre o madeiro os nossos pecados, para que pelas suas feridas fôssemos curados. Então precisamos viver a nossa vida em Cristo. Precisamos viver pela graça dele. Precisamos viver respeitando e honrando a ele. Então viver em temor significa viver em honra e respeito para com Cristo, para com o nosso Deus. E assim Deus haverá de ser glorificado na nossa vida. Vamos estar preparados para nos encontrar com Ele. E existem, irmãos, duas formas de a gente poder encontrar com Cristo: morrendo, ou Jesus voltando para nos buscar. Não sabemos quantos anos de vida temos, mas também não sabemos que dia e em que hora Jesus vai voltar. Sabemos que o tempo está passando muito depressa. Significa que estamos ficando mais velhos rapidamente. O nosso tempo de peregrinação ou de jornada terrena vai terminar. E às vezes eu me pego, em relação à minha pessoa, surpreendido com o falecimento de alguma pessoa, mas eu vou observar que ela viveu o tempo que Deus disse que viveríamos. A duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, passam dos 80, mas depois dos 80 é canseira e infarto. Porque a palavra de Deus diz, e ela é verdadeira. Então o tempo está passando rápido. Os acontecimentos no mundo estão mostrando como sinais de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E vamos nos encontrar com Ele, seja pela morte, seja pela sua vida. De uma maneira ou de outra, nós vamos dar contas da nossa vida a Ele. O que nos salva é a fé e a esperança em Jesus Cristo. Porque naquele dia, Deus vai completar a obra de santificação completa da nossa vida. Mas é uma obra completa para quem está na jornada de santificação. É uma obra completa para quem busca a vontade de Deus para a sua vida e não se deixa amoldar por esse mundo. Ou pela aparente santidade desse mundo, pela aparente paz desse mundo, pelo aparente conforto e comodidade desta vida, mas que tem a sua esperança e a sua fé em Deus, aguardando no céu, na terra, onde habita de fato a justiça, a plena e perfeita justiça de Deus, onde não haverá mais pecado algum, imperfeição nenhuma, mas somente a expressão completa da glória de Deus na vida do salvo, para que glorifique plenamente a Deus na eternidade. Ser santos, meus irmãos, é o maior valor que podemos possuir na nossa vida. Ser santo é o maior valor que temos, porque é a nossa identificação com o nosso Deus que é santo. E podem ter certeza que, se Deus está feliz com
na minha vida ou na sua vida, Ele vai então nos conceder o que precisamos. A palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja do seu coração. Não como uma barganha, uma troca, mas porque Deus se importa e Deus cuida de nós. E Ele nos ama para nos dar o que nós precisamos. Não porque merecemos, mas porque precisamos. Não porque vamos convencer Deus a fazer o que estamos necessitados, mas por causa da graça e da misericórdia dele por meio de Cristo para conosco. Lembrem-se, Deus só nos acolheu, só nos aceita e só mantém a comunhão conosco por meio da pessoa de Jesus Cristo, que foi feito santidade e justiça dele para a nossa vida. E se estamos em Cristo, então a nossa vida tem que ser consagrada a Deus, tem que ser de santidade por Ele. O maior valor que nós temos é uma vida de santidade. Uma vida de santidade vivida pela fé. Porque eu amo e obedeço a Deus, porque eu creio nele, porque eu vivo essa fé que tenho. E não vou me orgulhar na minha natureza carnal a respeito disso, mas vou me tornar humilde, simples e de coração quebrantado perante Deus. Porque Deus, ao coração quebrantado e humilde, Ele não rejeita jamais, mas Ele resiste aos orgulhosos. E uma coisa interessante que Jesus disse para os fariseus é o seguinte: olha, se vocês acham que podem perceber ou enxergar a realidade da vida em torno de vocês, com o conhecimento que vocês têm das Escrituras, vocês são de fato cegos. Vocês dizem que enxergam, mas são de fato cegos. Porque a visão que a gente tem é de Deus. O amor que tem que estar no nosso coração é o mesmo amor de Cristo que mora nos nossos corações. Nossa espiritualidade deve ser a ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Nossa santidade deve ser Deus perdoando, transformando e nos tornando puros e agradáveis a Ele, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, então eu quero concluir essa reflexão com o seguinte: sem santificação, nós não podemos ter comunhão com Deus. Só os santos por Cristo poderão ver a face de Deus e desfrutar da sua glória, com o privilégio que receberam de ser filhos de Deus, e porque receberam de Jesus a vida eterna. Então, como está a nossa vida? Como está a sua vida? Como você está vivendo na presença de Deus? Então precisamos ter uma visão da vida segundo o olhar de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, e viver em comunhão, andar com Deus. É uma jornada. É uma jornada de todo o tempo da sua vida. Que Deus nos abençoe para essa vida de santificação, essa jornada, essa peregrinação de santidade com Deus, para que entremos
em sua gloriosa presença na completa santidade de nossa vida. Amém? Eu queria que você refletisse sobre sua vida neste momento. Está tudo ok com você em relação a Deus? Ou você reconhece que há falhas na sua vida, as quais você deve pedir perdão a Deus? Então, em seu coração, em sua mente, neste momento, busca Deus. Peça a Ele que te perdoe. Peça a Ele que santifique a sua vida. Peça a Ele poder e capacidade para viver a vida em Cristo. Uma vida de fé e de esperança no nome de Cristo. Nós vamos orar e assim vamos encerrar a nossa reflexão. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida nele. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que habite em nós, quando confessamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E agora, Pai, eu peço que o Senhor nos conduza pelo Teu Santo Espírito, nos conduza no conhecimento da Tua Palavra, que é a verdade, nos santifica nela, nos capacite a andar nos mesmos passos de Jesus, nosso Salvador e Senhor, e assim podemos honrar e respeitar o Senhor, glorificar o Teu nome, e sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, para a manifestação do Teu reino de glória na nossa vida. Nos abençoa e nos ajude. Salva, Pai, aqueles que estão ainda em pecado e que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador e Senhor. Toca em seus corações para que, crendo em Jesus, entreguem suas vidas a Ele e se tornem discípulos de Jesus. E ajuda aqueles também que, mesmo tendo declarado a sua fé em Jesus, estão amarrados nos laços de Satanás por causa de pensamentos, atitudes e sentimentos pecaminosos. Liberta-nos e assim dê uma vida transformada, uma vida de honra e de glória ao Teu nome, uma vida vitoriosa, para que experimentem a alegria da salvação. É no nome de Jesus.